Nosso universo inteiro e a existência são formados por átomos, pequenos blocos de construção de tudo o que conhecemos. Mas como os átomos se formaram em primeiro lugar? De onde eles vieram? Entendemos que os átomos são extremamente pequenos, mas e se todo o universo fosse, de alguma forma, um único átomo? Imagine um átomo em sua mente, um pequeno núcleo chamado núcleo, com elétrons super rápidos girando ao seu redor. Agora, aqui está um pensamento curioso. Como esses elétrons continuam girando ao redor do núcleo sem desacelerar? Essa questão intrigou os cientistas no início do século XX e levou ao fascinante desenvolvimento da mecânica quântica. Físicos estavam em uma missão para desvendar os segredos dos átomos. Eles descobriram que cada átomo tem um núcleo, um centro com carga positiva e massa considerável rodeado por pequenos elétrons com carga negativa. Com essa percepção básica, os cientistas começaram a elaborar um modelo mais detalhado do átomo. No início, eles o imaginaram como um sistema solar em miniatura e um núcleo denso. Como o Sol, com partes menores, como planetas, orbitando ao redor dele. No entanto, esse modelo encontrou alguns grandes problemas. Primeiro, quando partículas carregadas aceleram, elas emitem radiação eletromagnética. Como os elétrons são carregados e se movem rapidamente em suas órbitas, de acordo com esse modelo, eles deveriam estar constantemente emitindo energia. Isso faria com que eles perdessem energia, espiralassem para dentro e, eventualmente, colidissem com o núcleo. Mas sabemos que os átomos duram muito mais do que uma fração de segundo, então esse modelo não se sustentava. Em segundo lugar, observou-se que os átomos emitem radiação em frequências específicas e distintas diferentes da emissão contínua esperada se os elétrons seguissem o modelo do sistema solar. Um verdadeiro enigma, certo? Entra em cena Niels Bohr, um brilhante físico da Dinamarca que ajudou a resolver esse mistério. Em 1913, ele apresentou uma ideia revolucionária, que os elétrons em um átomo não estão simplesmente girando aleatoriamente, eles estão confinados a distâncias específicas, quantizadas, do núcleo. Bohr foi ainda mais longe, propondo que havia uma distância mínima que um elétron poderia estar do núcleo, ele não poderia se aproximar mais do que isso. As ideias de Bohr não eram apenas palpites, elas se baseavam no trabalho anterior do físico alemão Max Planck. Cerca de uma década antes do avanço de Bohr, Planck introduziu o conceito de quantização na emissão de radiação. Ele sugeriu que os objetos só podiam absorver ou liberar radiação em quantidades fixas, não em qualquer valor arbitrário. Essas quantidades fixas eram definidas por uma constante conhecida como a constante de Planck. Bohr se inspirou no trabalho de Planck e o aplicou especificamente aos elétrons orbitando o núcleo. Ele afirmou que a menor órbita que um elétron poderia ter teria um momento angular igual a exatamente uma constante de Planck. Órbitas maiores poderiam ter um momento angular igual a 2 ou 3 vezes a constante de Planck, mas nunca frações como 1,3 ou 2,6. O modelo de Bohr lançou as bases para uma compreensão mais precisa da estrutura atômica e ajudou a explicar o comportamento dos elétrons dentro dos átomos. Para entender completamente por que os elétrons seguem órbitas específicas e ocupam níveis de energia bem definidos, a mecânica quântica teve que ser totalmente desenvolvida. Os elétrons, como outras partículas da matéria, exibem características duais, comportando-se tanto como partículas quanto como ondas. Embora possamos imaginar um elétron como um pequeno planeta circulando um núcleo, outra maneira de pensar sobre ele é como uma onda que envolve o núcleo. Quando as ondas são confinadas a um espaço específico, elas devem seguir regras especiais, não podem ter qualquer comprimento de onda, elas devem se encaixar em padrões de ondas estacionárias que correspondam perfeitamente ao espaço que ocupam. Pense nisso como tocar um instrumento musical. Quando você prende as extremidades de uma corda de guitarra, apenas certos comprimentos produzem notas distintas. Da mesma forma, a onda do elétron que circunda um núcleo deve caber no espaço disponível, e a órbita mais próxima corresponde à primeira onda estacionária daquele elétron. À medida que a mecânica quântica avançou, esse modelo foi refinado, mas o conceito fundamental permaneceu o mesmo, que um elétron não pode se aproximar do núcleo além de certo ponto devido a restrições quânticas que o impedem de ocupar um espaço menor. Essa analogia,
comparando o comportamento dos elétrons às harmonias musicais, oferece uma ponte para entender a fascinante interação entre a mecânica quântica e a dança dinâmica das partículas no reino microscópico. Outra maneira de entender isso não envolve a mecânica quântica, mas foca nas diferentes energias envolvidas. Um elétron orbitando um núcleo sente uma atração elétrica puxando-o em direção ao núcleo, enquanto sua energia cinética o empurra para longe. Em um átomo estável, essas forças estão equilibradas. A energia total de um elétron em órbita, sua energia cinética e potencial combinadas é negativa, o que significa que é preciso adicionar energia ao átomo para remover o elétron, da mesma forma que é necessário adicionar energia para remover um planeta do sistema solar. Imagine um elétron caindo em direção ao núcleo devido à carga elétrica, mas, por causa da mecânica quântica, ele nunca atinge o núcleo e permanece em órbita. Esse equilíbrio de forças permite que o átomo permaneça estável e mantenha seus componentes unidos. Agora, vamos explorar a fascinante jornada da formação do primeiro átomo, um processo intrinsecamente entrelaçado no tecido de nosso vasto universo. Tudo ao nosso redor, desde o menor grão até os maiores corpos celestes, é composto por uma quantidade assombrosa de átomos, superando 10 quadrilhões de vigintilhões no cosmos observável. Esses átomos, os blocos de construção da matéria, são formados por elétrons, prótons e nêutrons, que, por sua vez, consistem em partículas ainda menores chamadas quarks. As origens dessas partículas remontam a um evento monumental conhecido como Big Bang. A teoria do Big Bang serve como nosso guia cósmico, explicando a criação do universo. Essa teoria sugere que uma enorme quantidade de energia foi condensada no nascimento do universo, levando à formação dos átomos. No entanto, isso é apenas o começo da história científica. As complexidades do Big Bang exigem uma exploração mais profunda do universo primitivo. Infelizmente, o exato momento do início do universo permanece um mistério, deixando-nos a questionar se ele realmente teve um começo. Nossa ferramenta mais confiável para entender o cosmos, o modelo padrão da cosmologia, nos permite rastrear o tempo até o momento próximo ao início do universo, onde a teoria prevê uma singularidade, um ponto de densidade infinita onde toda a matéria e energia estavam comprimidas em um espaço incrivelmente pequeno. No entanto, muitos físicos são céticos quanto à exatidão dessa previsão. Nossa jornada científica nos leva de volta a um tempo muito próximo ao nascimento do universo. Além desse ponto, nossa compreensão se torna obscurecida pela incerteza. Antes desse breve momento, os detalhes da criação do universo permanecem ocultos, deixando-nos a questionar os segredos dessa época primordial. À medida que continuamos nossa busca por compreensão, nos aproximamos do limite do tempo. No entanto, o esquivo momento em que o tempo realmente começou continua sendo um mistério, convidando a mais exploração e reflexão. Para nos aprofundarmos nos estágios iniciais do universo, precisamos explorar uma teoria quântica da gravidade, uma fusão dos princípios que governam tanto os objetos massivos quanto as menores partículas. Essa exploração cósmica ocorre durante um período conhecido como a época de Planck, onde as forças fundamentais do universo, eletromagnetismo, a força fraca, a força forte e a gravidade, acredita-se que tenham se unificado em uma única força. Agora, vamos percorrer a linha do tempo da teoria do Big Bang. Começamos antes da época de Planck, entrando na era da evolução cósmica. No entanto, para evitar a misteriosa singularidade no início, devemos avançar com cautela, reconhecendo a incerteza do estado do universo durante esse período enigmático. Nossa jornada teórica continua com a época da inflação. Durante esse período, o universo passou por uma expansão extraordinária, muito além da nossa compreensão habitual. Essa expansão aconteceu mais rápido que a luz, transformando o universo de um ponto minúsculo em algo muito maior. É importante notar que, embora a informação não possa viajar mais rápido que a luz, a inflação cósmica envolve a expansão do próprio espaço, permitindo que pontos distantes no espaço se afastem mais rapidamente do que a luz pode viajar entre eles. Embora a inflação ofereça uma visão fascinante da história inicial do universo, nossa compreensão mais significativa vem da fase que se seguiu à inflação. Aqui, testemunhamos o Big Bang não como um único ponto, mas como um período em que o universo primitivo estava cheio de calor extremo, densidade e rápida expansão.
À medida que exploramos essa linha do tempo cósmica, descobrimos as complexidades dos primórdios do universo, explorando as forças e processos que moldaram o cosmos. A inflação continua sendo uma teoria fundamental para entender esse período. Embora a energia por trás dessa rápida expansão ainda seja desconhecida, essa fase de inflação também apaga qualquer informação sobre o que existia antes dela, deixando-nos com uma pergunta em aberto sobre as verdadeiras origens do universo. O modelo padrão da cosmologia se torna mais claro após as etapas iniciais do universo, pois esses níveis de energia podem ser recriados em aceleradores de partículas modernos. No entanto, os eventos nos primeiros momentos permanecem especulativos, incluindo quando as forças fundamentais da gravidade, a força forte e as forças combinadas eletromagnética e fraca, a força eletrofraca, estavam unificadas. A origem das primeiras partículas elementares sem massa apresenta um enigma cósmico, com várias narrativas potenciais. Uma possibilidade é que essas partículas tenham nascido no caos energético do Big Bang, enquanto outra hipótese sugere que elas emergiram de uma transformação dentro do campo inflacionário, onde o campo do infláton se transformou nas partículas elementares que compõem o nosso universo hoje. Esse momento crucial na história do universo ocorreu logo após o Big Bang, quando as forças cósmicas da eletricidade e a força fraca começaram a se separar. Por volta dessa época, o campo de Íris adquiriu um potencial que concedeu massa às partículas elementares, preparando o terreno para a eventual formação dos átomos. À medida que o universo continua a se expandir e esfriar, o calor intenso impede que os quarks formem partículas compostas maiores, como prótons e nêutrons. No entanto, à medida que as temperaturas caem para cerca de 1 trilhão de Kelvin, ocorre uma transformação cósmica. Os quarks começam a se fundir em um gás de hadrons, produzindo prótons, nêutrons e certos mesons. Esses mesons, então, decaem em fótons e elétrons. A cada queda de temperatura, ocorre um processo de aniquilação partícula-antipartícula, produzindo pares como neutrinos e fótons. Curiosamente, uma pequena assimetria nessa dança cósmica permite que alguns quarks e elétrons persistam, criando os prótons, nêutrons e elétrons essenciais para a formação dos átomos. Cerca de um segundo após o Big Bang, durante a época dos leptos, as temperaturas caem para aproximadamente 5 bilhões de Kelvin. Durante esse tempo, os leptos passam por processos de aniquilação semelhantes, deixando para trás fótons e neutrinos. Devido ao desequilíbrio entre matéria e antimatéria, uma pequena quantidade de prótons, nêutrons e elétrons permanece, formando os blocos básicos de construção dos átomos. Alguns minutos após o surgimento do universo, começa a era da nucleossíntese do Big Bang, BBN. Esse período marca a criação de prótons e nêutrons em números aproximadamente iguais. No entanto, à medida que a temperatura continua a cair, os nêutrons decaem em prótons por meio do decaimento beta. Apesar disso, alguns nêutrons livres se combinam com outros hadrons para formar núcleos atômicos maiores antes de decaírem. Esse processo resulta em um universo composto por cerca de 75% de núcleos de hidrogênio, 25% de núcleos de hélio, 4, com pequenas quantidades de deutério, hélio, 3 e traços minúsculos de núcleos de lítio, 9. Um capítulo significativo dessa história cósmica é a época dos fótons, que dura aproximadamente 380 mil anos. Durante esse tempo, o universo consiste principalmente em núcleos ionizados, sem elétrons para formar átomos neutros estáveis. No entanto, durante essa época, o universo permanece envolto em calor intenso, fazendo com que os elétrons se tornem companheiros temporários dos núcleons antes de serem separados pela força implacável de sua alta energia. Essa separação persistente perpetua uma nebulosidade cósmica, onde os fótons portadores da luz engajam-se em interações contínuas com núcleons e elétrons, retardando sua jornada celestial através da vasta extensão cósmica. À medida que o drama cósmico se desenrola, a época dos fótons continua até que o universo passe por um resfriamento transformador, atingindo uma temperatura de 3000 Kelvin. Nesse ponto cósmico, os elétrons, agora com energia reduzida, sucumbem à força eletromagnética, formando vínculos duradouros com os núcleons em um processo conhecido como recombinação. Essa alquimia cósmica marca o nascimento de átomos neutros estáveis, libertando os fótons de seu emaranhamento em meio ao tumulto cósmico de núcleons positivos e elétrons negativos.
Daí em diante, esses fótons embarcam em uma jornada desenfreada através da tela cósmica. Para os espectadores cósmicos no teatro cósmico, essa jornada luminosa oferece um espetáculo visual nos dias de hoje. A primeira luz do universo, conhecida como a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, CMB, se desenrola em todas as direções. Esse emissário luminoso captura o momento em que os primeiros átomos neutros estáveis fazem sua estreia cósmica, revelando percepções cruciais sobre o universo primitivo e a formação intricada dos átomos. Ao explorarmos essas revelações cósmicas, surge uma pergunta intrigante: os átomos realmente se tocam? Essa questão mergulha na natureza fundamental das interações atômicas, convidando-nos a contemplar os mistérios profundos que governam o comportamento desses blocos elementares de construção. No grande tapete cósmico, os átomos estão constantemente envolvidos em uma dança de interação. No entanto, compreender a complexidade dessas interações exige que redefinamos nosso conceito de interação. Nossa compreensão convencional de interação vem de um mundo observável ao nosso redor. Por exemplo, quando você empurra um ímã em direção a outro ímã, você observa uma interação à medida que eles se aproximam. Da mesma forma, quando você aproxima dois balões carregados de maneira diferente, um carregado positivamente e o outro carregado negativamente um do outro, há uma interação entre suas superfícies carregadas. Nesses casos, as forças magnéticas ou eletrostáticas entre os objetos demonstram interação entre entidades distintas. As propriedades dos polos dos ímãs ou da carga nos balões influenciam a natureza de sua interação, criando uma troca dinâmica. No nível microscópico, no entanto, nossa compreensão convencional encontra desafios, levando a uma certa perplexidade em relação às interações em escala atômica. Se pudéssemos dar um uso no nível atômico, testemunharíamos uma cena agitada, onde átomos e moléculas estão em movimento perpétuo colidindo, girando e girando em uma sinfonia caótica. Em meio a esse tumulto microscópico, surge uma revelação significativa: os átomos não têm limites distintos. No núcleo, prótons e nêutrons se agrupam, enquanto os elétrons existem em uma nuvem de probabilidade, indicando locais potenciais que podem ocupar. A mecânica quântica nos permite calcular essas probabilidades, revelando que elas se estendem por vastas extensões. No entanto, na maioria dos cenários observáveis, os elétrons tendem a permanecer próximos ao núcleo. Portanto, a menos que estejamos envolvidos em experimentos de alta energia, aprofundar-se demais nessas intricacias não é uma preocupação urgente. Como os átomos não têm superfícies sólidas, não há toque físico no sentido tradicional, pois as superfícies nunca se encontram diretamente. No entanto, toque também pode implicar uma interação próxima e influente. E nesse sentido, os átomos estão sempre em contato. Os átomos interagem devido à força eletromagnética que surge das cargas elétricas dos elétrons e prótons dentro deles. Tecnicamente, essa força tem um alcance infinito, mas só se torna significativa quando os átomos estão próximos o suficiente. Às vezes, os átomos se repelem devido à força eletromagnética entre seus elétrons. Nesses momentos, é difícil descrever sua interação como algo além de tocar, mesmo que não seja instantâneo, isso ainda conta como tocar. Por exemplo, quando observamos uma xícara repousando sobre uma mesa, no nível atômico, os elétrons na borda externa da xícara são repelidos pelos elétrons na borda externa da mesa. Apesar do espaço entre as camadas de elétrons, os átomos estão próximos o suficiente para se afetarem significativamente. Isso é evidente pelo fato de que a xícara não cai através da mesa, pois as forças eletromagnéticas entre os átomos contrabalançam a atração gravitacional sobre a xícara. Em grande escala. Quando dizemos que dois objetos estão se tocando, isso reflete a mesma interação. Em pequena escala, os átomos podem interagir de várias maneiras, e não é tão simples como sempre serem repelidos pela força eletromagnética. Quando os átomos se aproximam, há uma força chamada força de Van der Waals, que é uma componente da força eletromagnética. Surpreendentemente, essa força pode criar ligações entre átomos, levando à formação de moléculas. Em uma molécula, os átomos estão essencialmente em contato uns com os outros. Curiosamente, até mesmo os núcleos dentro dos átomos têm o potencial de se tocar,
embora isso seja desafiador devido à forte repulsão eletromagnética entre os prótons carregados positivamente em cada núcleo. Nesses casos, a mecânica quântica desempenha um papel. Se dois átomos forem aproximados e mantidos juntos por um certo período, há uma chance, ainda que aleatória, de que seus núcleos possam se misturar. Esse processo, conhecido como fusão nuclear, envolve dois átomos separados se fundindo em um único átomo maior. Quando os átomos envolvidos são mais leves que o ferro, essa fusão libera energia, um processo fundamental que alimenta as estrelas, incluindo o nosso Sol. Agora, vamos explorar o conceito de átomos idênticos dentro do mesmo elemento. Nenhum átomo do mesmo elemento químico é verdadeiramente idêntico. Em primeiro lugar, os elétrons em um átomo podem existir em diferentes estados, o que significa que dois átomos do mesmo elemento podem diferir se seus elétrons estiverem em estados diferentes. Por exemplo, um átomo de cobre com um elétron excitado e outro átomo de cobre com todos os elétrons no estado fundamental são distintos. O átomo de cobre excitado emitirá luz quando o elétron retornar ao estado fundamental, enquanto o átomo de cobre no estado fundamental não emitirá. A maneira como um átomo forma ligações químicas depende dos estados de seus elétrons, então dois átomos do mesmo elemento podem reagir de forma diferente se estiverem em estados diferentes. Os químicos entendem isso bem, e para descrever e prever com precisão uma reação, é necessário especificar os estados de ionização e excitação dos elétrons nos átomos. Além disso, quando deixado em repouso, um átomo normalmente não possui um número igual de prótons e elétrons. Mesmo quando dois átomos do mesmo elemento têm seus elétrons nos mesmos estados, eles não são verdadeiramente idênticos. Fatores como seu movimento ou rotação em velocidades diferentes podem influenciar sua capacidade de formar ligações químicas. Átomos com movimento mais lento, como aqueles no estênio sólido, têm tempo suficiente para estabelecer ligações estáveis. Por outro lado, átomos com velocidades mais altas, como aqueles no estênio líquido, têm dificuldade em formar ligações estáveis. Consequentemente, um átomo de estânio em movimento lento exibe um comportamento diferente de um átomo de estânio em movimento rápido. Agora, considere um cenário em que dois átomos do mesmo elemento, com seus elétrons nos mesmos estados, movendo-se e girando na mesma velocidade, seriam eles indistinguíveis? A resposta é não. Assim como os elétrons, os nêutrons e prótons dentro do núcleo podem existir em vários estados excitados. Além disso, o núcleo como um todo pode girar e vibrar em velocidades diferentes. Portanto, mesmo que todos os outros aspectos sejam idênticos, dois átomos de ouro podem ter seus núcleos em diferentes estados excitados, levando-os a se comportar de maneira diferente em reações nucleares. Em essência, alcançar a identicidade perfeita entre dois átomos do mesmo tipo é uma tarefa extremamente desafiadora. Mesmo quando lidamos com dois átomos que são quimicamente iguais e exibem reações químicas idênticas, eles não podem ser considerados completamente idênticos. Essa afirmação vai além das considerações dos elétrons para englobar o núcleo de um átomo. O núcleo é composto de nêutrons e prótons firmemente ligados, e é essencial reconhecer que átomos do mesmo tipo podem possuir um número diferente de nêutrons e ainda pertencer à mesma espécie atômica. Essas variantes, conhecidas como isótopos, têm implicações, especialmente em reações nucleares e, mais especificamente, em processos como o decaimento radioativo. Embora o envolvimento de um determinado isótopo não impacte as reações químicas de um átomo, ele influencia significativamente o comportamento do átomo em reações nucleares. Vários isótopos têm diferentes taxas de decaimento e exibem características distintas em processos radioativos. A prevalência e a importância das reações nucleares, como o decaimento, variam entre os isótopos. Alguns isótopos decaem rapidamente, transformando-se em outros elementos enquanto emitem radiação, enquanto outros permanecem estáveis. Em contextos como a datação por carbono, torna-se crucial diferenciar entre isótopos do mesmo elemento. Por exemplo, um átomo de carbono 12 não é equivalente a um átomo de carbono 14. Simplesmente contar o número total de átomos de carbono em uma amostra não fornece informações sobre a idade da amostra. Em vez disso, uma análise abrangente envolve contar o número de diferentes isótopos de carbono presentes na amostra.
No entanto, é importante entender que os átomos não possuem identidades individuais além do que foi mencionado aqui. Se dois átomos de carbono estão exatamente no mesmo estado molecular, atômico, eletrônico e nuclear, então esses dois átomos de carbono são idênticos, independentemente de sua origem ou história passada. Átomos, sendo os blocos básicos da realidade, também podem ter uma cor, certo? Ou será que não? Quando você agrupa muitos átomos, você obtém a tela que está olhando agora, que definitivamente tem cor. Isso significa que cada átomo individual tem sua própria cor também? Se sim, é o núcleo ou talvez os elétrons que são coloridos? E se sim, qual cor? As cores que você vê são criadas pelo cérebro humano, elas realmente não existem fora da sua percepção visual. Então, o que exatamente é a cor? Para entender isso, você precisa compreender a natureza da luz. A luz consiste em partículas chamadas fótons. No entanto, esse comportamento só é perceptível quando observado, caso contrário. Eles agem como ondas eletromagnéticas. Esse fenômeno é conhecido como o conceito de dualidade onda-partícula, e sim, é estranho. Essas ondas têm frequências específicas e são classificadas em 7 seções principais de comprimento de onda, variando de ondas de rádio, tão grandes quanto a Terra, a raios gama, tão pequenos quanto átomos. O olho humano só pode perceber essa pequena seção conhecida como luz visível, enquanto todo o resto permanece invisível. Você pode se perguntar por que essa região específica é importante. É porque os primeiros olhos evoluíram enquanto os organismos viviam em ambientes subaquáticos, e essa parte da luz é transparente na água. A luz infravermelha e ultravioleta, por outro lado, tornam a água um tanto opaca. Se os primeiros organismos tivessem evoluído em lagos de enxofre em um planeta orbitando uma estrela de nêutrons, seus olhos poderiam ter se adaptado para ver algo como raios X. Agora que está claro como a luz se forma e como ela nos ajuda a ver cores, vamos nos aprofundar nisso. No núcleo do Sol, núcleos de hidrogênio passam por fusão nuclear devido à imensa pressão, transformando-se em partículas alfa e emitindo radiação gama. Essa radiação ricocheteia ao redor do Sol, colidindo com outros átomos de hidrogênio ao longo de milhares de anos, perdendo energia no processo até eventualmente emergir como luz visível ou ultravioleta, que então chega à Terra. A luz se comporta de duas maneiras quando encontra um material, que ela pode ser absorvida ou refletida. Isso depende do material de que é feito. Pegue um pedaço de tecido azul, por exemplo. Ele parece azul porque reflete a parte azul da luz enquanto absorve todas as outras partes. Portanto, é de todas as cores, exceto azul, porque o azul é refletido e não absorvido. É por isso que as coisas pretas esquentam muito ao sol, elas absorvem toda a luz e não refletem muito. Por outro lado, coisas brancas refletem a maior parte da luz e não absorvem muito. Tudo isso é chamado de reflexão e absorção em massa. Quando um feixe de luz encontra um monte de átomos ao mesmo tempo, fatores como a distância entre as moléculas ou como elas estão dispostas podem afetar as cores da luz refletida. Por exemplo, embora neve e gelo sejam feitos do mesmo tipo de moléculas, elas estão dispostas de maneira diferente, tornando a neve branca e o gelo transparente. Enquanto isso, a água não absorve muita luz, permitindo que a maior parte dela passe. Para evitar a luz do sol, você precisaria mergulhar profundamente no oceano. Vamos reconsiderar nossa pergunta inicial: os átomos em si podem ter cores? No contexto da reflexão em massa, a resposta simples é não. Isso ocorre porque os comprimentos de onda da luz são muito maiores do que o tamanho de um único átomo, tornando impossível discernir cores em uma escala tão pequena. No entanto, quando consideramos a radiação térmica, ocorre um fenômeno interessante. Quando uma substância é aquecida, os átomos dentro dela ficam mais agitados, levando à liberação de fótons. Surpreendentemente, a luz emitida segue o mesmo espectro de cores, independentemente da substância que está sendo aquecida. É importante notar que essa exibição colorida só ocorre quando há uma congregação de partículas. Átomos individuais isolados não exibem nenhuma cor discernível através da radiação térmica. Agora, vamos focar na descarga de gás.
Quando a eletricidade passa por um grupo de átomos, ela os excita, causando a liberação de fótons. A luz emitida aparece em várias cores, dependendo da substância específica envolvida, criando um espectro de emissão único para cada elemento. Por exemplo, átomos de hidrogênio emitem cores distintas, uma característica compartilhada por elementos como o ferro. Essencialmente, cada elemento tem sua própria impressão digital de cor, definida por seu espectro de emissão. Embora se possa pensar nisso como a cor do elemento, da nossa perspectiva cotidiana, os átomos são muito menores do que o comprimento de onda da luz. Portanto, o conceito de cor não se aplica ao nível atômico na nossa compreensão convencional. Agora, vamos abordar uma nova questão: por que os prótons dentro do núcleo não se repelem? Na natureza, existem 4 forças fundamentais, e gravidade, a força fraca, o eletromagnetismo e a força forte. Embora estejamos familiarizados com a gravidade em uma escala maior, no nível quântico, as outras 3 forças se tornam mais significativas. O eletromagnetismo, que é cerca de 37 vezes mais forte que a gravidade, é responsável por atrair elétrons para os prótons nos átomos. Você pode se perguntar por que múltiplos prótons nos núcleos atômicos não se repelem fortemente devido ao eletromagnetismo. De acordo com a lei de Coulomb, em um átomo de hélio, 2 prótons deveriam experimentar uma força repulsiva que os faria se afastar instantaneamente. No entanto, os prótons permanecem juntos por causa de uma força ainda mais forte chamada força nuclear forte, que é cerca de 100 vezes mais forte que o eletromagnetismo. Essa força opera na escala dos núcleos atômicos, e embora funcione de maneira diferente do eletromagnetismo, é a chave para que os prótons permaneçam unidos dentro do núcleo. Essa força nuclear forte é crucial para entender por que os núcleos atômicos permanecem intactos, apesar das forças repulsivas entre os prótons. O mundo da cromodinâmica quântica explica como prótons e nêutrons permanecem fortemente ligados dentro dos núcleos atômicos, resistindo à forte pressão do eletromagnetismo. A força nuclear forte, responsável por manter os núcleos atômicos juntos, compõe cerca de 99% da massa dos objetos cotidianos, o que pode ser surpreendente, já que as pessoas geralmente pensam que o campo de Higgs contribui mais. Para explorar as intricidades da força forte, vamos examinar a composição dos prótons e nêutrons. Dentro dessas partículas subatômicas, encontramos quarks, pequenas entidades que formam a matéria, e gluons, partículas responsáveis por carregar a força. Um próton é composto por 2 quarks up e 1 quark down, enquanto um nêutron consiste em 2 quarks down e 1 quark up. Os gluons, que mantêm a proximidade dos quarks, possuem uma carga de cor a um termo distinto das cores óticas aparecendo em vermelho, verde e azul. Essas cores se combinam para criar a cor neutra do branco. Para alcançar cargas neutras, pode-se misturar as 3 cores ou usar cargas cor-anticor. A conexão entre gluons e quarks desempenha um papel crucial em mantê-los juntos. É importante notar que apenas quarks e gluons são afetados pela força forte, com os gluons funcionando como mensageiros, semelhantes aos fótons no eletromagnetismo. Quando os quarks tentam se afastar demais, uma banda de borracha metafórica entra em ação. Em vez de permitir que o quark escape, a energia necessária dá origem a um novo par quark-antiquark conhecido como meson. Essa estipulação garante que quarks livres não possam existir de forma independente, eles estão sempre ligados a pelo menos um outro quark. O papel dos mesons é fundamental para entender como prótons e nêutrons interagem dentro do núcleo atômico. Apesar de ser mais fraca do que a força que atua dentro dos núcleos, a força nuclear forte supera substancialmente a repulsão causada pelos prótons carregados positivamente devido ao eletromagnetismo. O fascínio da força nuclear forte reside em sua operação em distâncias notavelmente curtas, aproximadamente equivalentes ao diâmetro de um próton. No entanto, sua potência diminui rapidamente com o aumento da distância. Essa característica é significativa, pois impõe uma restrição ao tamanho dos núcleos atômicos estáveis, impedindo-os de se expandirem além de um certo limite. Para aprofundar sua função, a força nuclear forte, facilitada pelos mesons, desempenha um papel crucial em manter prótons e nêutrons fortemente ligados dentro dos núcleos atômicos.
Essa força funciona em harmonia com a força forte responsável por manter os quarks juntos dentro dos núcleons. Compreender as complexidades da força forte é essencial para desvendar a natureza da matéria e compreender a existência dos objetos e formas de vida que conhecemos. Agora, vamos explorar o tamanho de um próton, uma partícula fundamental no cenário subatômico. Embora se possa supor que nossa compreensão das propriedades atômicas, incluindo o tamanho do próton, tenha alcançado um nível satisfatório após estudos extensivos, um experimento inovador em 2010 introduziu uma reviravolta significativa. Este experimento desafiou nossas noções existentes ao fornecer uma medida marcadamente diferente para o tamanho de um próton, levando a uma reavaliação de nossa compreensão. Após quase uma década de análise cuidadosa, os cientistas acreditam que resolveram esse enigma intrigante, muitas vezes referido como o mistério do raio do próton. Antes de nos aprofundarmos nas complexidades das descobertas mais recentes, é crucial desmistificar algumas noções simplificadas sobre átomos. Ao contrário da ideia de um próton ser uma bola de bilhar lisa, ele é mais precisamente descrito como uma nuvem de quarks mantida unida por gluons, adicionando uma camada de complexidade à nossa compreensão dessas partículas fundamentais. Os quarks desempenham um papel crucial na formação das características do próton, particularmente sua carga positiva. Compreender as dimensões dessa fronteira de carga positiva essencialmente fornece insights sobre o tamanho do próton. Durante várias décadas, os cientistas têm empregado duas abordagens distintas para determinar o raio da fronteira de carga do próton, envolvendo investigações intricadas para desvendar os mistérios dessas partículas subatômicas. O primeiro método envolve direcionar elétrons para átomos, frequentemente focando no hidrogênio devido à sua simplicidade, um único próton no núcleo orbitado por um único elétron. Através da observação cuidadosa das interações entre elétrons e o núcleo, os cientistas discernem onde a carga positiva do próton começa a diminuir, efetivamente marcando a fronteira do seu tamanho. O segundo método explora as dinâmicas de energia dentro de um átomo, especificamente medindo a energia necessária para excitar um elétron de um estado para outro. O hidrogênio é frequentemente o objeto de estudo, com seu elétron não apenas orbitando o próton em um estado de energia mais baixo, mas ocasionalmente passando tempo dentro do próprio próton. A dança intricada entre o elétron negativamente carregado e o próton positivamente carregado afeta sua atração elétrica, influenciando a energia necessária para que o elétron transite para um nível de energia mais alto. Consequentemente, teoriza-se que um próton maior permitiria que o elétron passasse mais tempo dentro dele, resultando em uma ligação atômica mais fraca. Nos anais da exploração científica, a determinação do tamanho do próton passou por uma evolução fascinante. Tradicionalmente, os pesquisadores chegaram a um consenso usando elétrons, estimando o raio do próton em cerca de 0,876 femtômetros, FM. No entanto, ocorreu uma mudança sísmica no cenário científico há cerca de uma década, quando uma nova abordagem surgiu. Afastando-se do uso convencional de elétrons, os cientistas embarcaram em uma trajetória inovadora ao empregar muons em experimentos de alta energia, lançando nova luz na investigação das dimensões do próton. Essa intrigante mudança provocou uma reavaliação de nossa compreensão do tamanho do próton, reacendendo a busca por precisão dentro do domínio cativante da física de partículas. Os muons, semelhantes aos elétrons em muitos aspectos, diferem significativamente devido à sua massa, que é 207 vezes maior que a dos elétrons. Essa característica única resulta em muons passando um tempo mais substancial dentro do próton. A massa aumentada e o tempo prolongado de interação tornam os muons milhões de vezes mais sensíveis ao tamanho do próton em comparação com os elétrons regulares no hidrogênio. Em um experimento inovador envolvendo hidrogênio mônico, os cientistas descobriram um tamanho de próton aproximadamente 4% menor do que o valor anteriormente aceito derivado de experimentos convencionais baseados em elétrons. Essa anomalia cativante levou a uma reavaliação das medições anteriores, lançando luz sobre questões tentadoras sobre possíveis novas físicas ou partículas elementares não descobertas. A exploração do tamanho do próton evoluiu, portanto, para uma jornada dinâmica, desafiando e expandindo nossa compreensão dos blocos fundamentais do universo. Em setembro de 2019, pesquisadores da Universidade de York, em Toronto,
realizaram o experimento usando hidrogênio eletrônico padrão, empregando uma técnica de medição avançada conhecida como campos oscilatórios separados por desvio de frequência. Ao excitar o elétron para um estado de energia mais alto, eles obtiveram resultados alinhados com o experimento de hidrogênio mônico realizado em 2010, indicando um raio do próton em torno de 0,833 fm. Essa convergência de resultados de diferentes metodologias forneceu uma compreensão mais coesa do tamanho do próton, sugerindo que a discrepância anterior provavelmente foi resultado de erros de medição em vez de anunciar novos domínios na física de partículas. Ao contemplar a natureza aparentemente contraditória dos átomos, onde a maior parte do espaço é considerada vazia, uma analogia macroscópica se mostra esclarecedora. Imagine uma mesa ampliada 1 bilhão de vezes seu tamanho, tornando seus átomos comparáveis a melões. Apesar dessa escala significativa, o núcleo no centro do átomo permanece minúsculo e invisível, assim como os elétrons em sua dança orbital. Surge a pergunta, por que os objetos simplesmente não passam por esse vazio aparente? E por que a luz não consegue permear essas lacunas atômicas? Para desvendar o mistério por trás da solidez dos objetos, especialmente a experiência tátil de tocar uma mesa, é essencial mergulhar no comportamento intricado dos elétrons dentro dos átomos. Nossa compreensão inicial dos elétrons pode ser simplificada demais. Ao contrário da analogia das órbitas planetárias, os elétrons não orbitam o núcleo como planetas ao redor do Sol. Em vez disso, imagine os elétrons como um enxame dinâmico, semelhante aos movimentos rápidos e imprevisíveis de abelhas ou pássaros. Embora rastrear os movimentos individuais dentro desse enxame seja praticamente impossível devido à sua velocidade rápida, o comportamento coletivo deles forma padrões distintos, semelhantes a uma dança sincronizada. Essa dança dos elétrons está longe de ser arbitrária, ela segue padrões específicos predeterminados, comparáveis aos passos em uma dança de salão, governados pelas equações matemáticas de Erwin Schrödinger. Esses padrões de elétrons moldam o caráter de seus movimentos. Os próprios padrões exibem uma gama de dinâmicas, alguns são graciosos e graduais, como uma valsa, enquanto outros são enérgicos e rápidos, lembrando uma dança de Charleston. Cada elétron adere estritamente ao seu padrão único, e o princípio da exclusão garante que nenhum dos elétrons dentro de um átomo execute o mesmo passo. Ao imaginar os elétrons como participantes de uma dança complexa, ganhamos uma visão sobre o caos organizado no nível atômico, contribuindo para a compreensão geral das propriedades físicas que definem a solidez dos objetos cotidianos. Embora os elétrons não se cansem, transições entre padrões de dança envolvem a troca de energia. Elevar-se a um padrão de dança mais rápido requer entrada de energia, enquanto mudar para um padrão mais lento resulta na liberação de energia, muitas vezes na forma de luz. Quando a energia externa na forma de luz interage com os elétrons, eles absorvem parte da energia, transitando para um padrão de dança mais alto e mais energético. Para um feixe de luz tentando atravessar um material como uma mesa, os elétrons dos átomos que compõem o material ansiosamente absorvem energia da luz, dificultando seu progresso. Após um breve intervalo, esses elétrons liberam a energia acumulada, potencialmente como luz novamente. A interação da luz absorvida e refletida, juntamente com as mudanças nos padrões de dança, manifesta-se como reflexões e cores. Esse processo intricado contribui coletivamente para a percepção de uma mesa como um objeto sólido. Ainda assim, isso levanta a questão: se a luz não penetra profundamente na mesa, como a mesa parece sólida ao toque? A sensação de solidez ao tocar um objeto como uma mesa está intricadamente ligada às interações dinâmicas dos elétrons dentro dos átomos. Ao estender sua mão para tocar a mesa, os elétrons nos átomos de seus dedos se aproximam dos elétrons nos átomos da mesa. Quando os elétrons de um átomo se aproximam do núcleo de outro átomo, os padrões de dança estabelecidos de seus movimentos sofrem uma transformação. Essa transformação ocorre porque um elétron em um nível de energia mais baixo ao redor de um núcleo não pode replicar a mesma dança ao redor do outro núcleo, pois essa vaga já está ocupada por um de seus próprios elétrons. Consequentemente, o elétron entrante deve transitar para um papel desocupado, mais energético. Essa mudança nos padrões de dança exige energia e, ao contrário da absorção de luz,
Desta vez ela é fornecida pela força do seu dedo ao pressionar. Empurrar dois átomos para uma proximidade tão grande requer energia, pois todos os seus elétrons precisam transitar para estados desocupados e de alta energia. Tentar aproximar todos os átomos da mesa e os de seu dedo demanda uma quantidade considerável de energia, mais do que os seus músculos podem prontamente fornecer. A resistência que você sente ao pressionar a mesa com o dedo é resultado dessa demanda de energia, explicando por que e como a mesa transmite uma sensação de solidez ao toque. Agora, ao explorar a questão de por que os átomos formam moléculas, é essencial reconhecer que o universo visível consiste principalmente de menos de 100 elementos naturais. No entanto, a notável diversidade de substâncias químicas que observamos no cosmos e nos organismos vivos surge do fato de que os átomos raramente existem isoladamente. Em vez disso, eles se envolvem avidamente em ligações químicas, combinando-se com outros átomos para formar moléculas. Essa propensão para ligação dá origem a uma ampla gama de combinações químicas e materiais, contribuindo não apenas para os inúmeros fenômenos observados no universo, mas também para as estruturas intrincadas essenciais para a vida, fontes de energia, consciência e vários processos em escala macroscópica. Em essência, o universo evita a monotonia porque os átomos formam ligações, resultando em substâncias químicas complexas com propriedades fundamentalmente distintas de seus átomos constituintes individuais. Esse fenômeno fascinante ocorre devido ao papel fundamental que a energia desempenha no intrincado processo de formação de molécula, um fenômeno profundamente enraizado nos princípios da mecânica quântica. No domínio das substâncias químicas essenciais que moldam nossas experiências cotidianas, como o ar que respiramos, as moléculas têm precedência sobre os átomos individuais. Por exemplo, o oxigênio se apresenta como O, apresentando dois átomos de oxigênio ligados entre si. Da mesma forma, o nitrogênio se manifesta como N, e a água adota a composição HO, composta por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. A existência predominante dos átomos na forma de moléculas pode ser atribuída à sua inclinação inata para assumir um estado de menor energia, semelhante a uma bola de gude no topo de uma colina que rola facilmente até a base. Em todo o mundo natural, os sistemas buscam consistentemente minimizar sua energia potencial, elucidando fenômenos como o fluxo unidirecional dos rios de terrenos elevados para terrenos mais baixos. A energia, um jogador-chave na orquestração das estruturas moleculares, torna-se particularmente significativa ao examinar o átomo mais simples, o hidrogênio, composto por um próton e um elétron. O hidrogênio geralmente se manifesta como H, ou gás hidrogênio. A mecânica quântica oferece insights valiosos sobre o motivo pelo qual os átomos formam moléculas enquanto buscam estados de energia mais baixos. A introdução de um segundo átomo de hidrogênio traz interações intrigantes. À medida que esses átomos se aproximam, os elétrons negativamente carregados, embora se repelam devido à sua carga compartilhada, são simultaneamente influenciados pela carga positiva emanada dos prótons no átomo vizinho, resultando em uma força atrativa. Um equilíbrio delicado é estabelecido, marcado por uma distância ideal onde os prótons preferem residir, permitindo o compartilhamento de elétrons enquanto minimizam a repulsão. É crucial reconhecer que a atração entre os átomos não é ditada apenas pela repulsão dentro de suas nuvens de elétrons. Em vez disso, uma multitude de interações complexas entra em jogo, moldando o cenário dinâmico da formação molecular. Em essência, a dança dos elétrons e a interação das cargas no nível quântico pavimentam o caminho para a existência coesa dos átomos como moléculas, cada um buscando um equilíbrio harmonioso dos estados de energia. A dança intricada dos átomos que molda a formação de moléculas é governada de forma intricada pelo conceito abrangente de energia total dentro de um sistema. Esse fator energético abrangente guia de forma intricada as interações de ligação entre os átomos, orquestrando o surgimento de estruturas moleculares coesas. Mergulhar na exploração do estado de energia mais baixo em um sistema de dois átomos, exemplificado pela formação de uma molécula de hidrogênio, implica uma consideração abrangente de vários elementos. A energia cinética inerente a cada átomo, entrelaçada com as dinâmicas de energia potencial entre prótons e elétrons, contribui para a estrutura energética total do sistema. No domínio da mecânica quântica, esses cálculos energéticos complexos estão encapsulados no hamiltoniano, uma representação fundamental da energia do sistema.
No entanto, desvendar essa tapeçaria energética envolve a solução intricada da equação de Schrödinger independente do tempo, com o hamiltoniano como sua força orientadora. Embora essa equação represente um desafio formidável para a resolução direta, sua essência é frequentemente retratada graficamente, fornecendo uma narrativa visual das flutuações de energia à medida que dois átomos se aproximam. Dentro dessa representação gráfica, emerge um mergulho distinto, simbolizando o estado de energia mais baixo do sistema quando os átomos atingem uma proximidade ideal. O estado ideal encapsula uma união harmoniosa onde os dois átomos nessa configuração se encontram em um estado mais estável e com menor nível de energia do que quando existem isoladamente. Esse fenômeno elucida a tendência natural dos átomos de hidrogênio de se unirem, formando moléculas de H em vez de persistirem em um estado solitário. Esse pacto de compartilhamento de elétrons entre os átomos, conhecido como ligação covalente, estende seu alcance para formar ligações covalentes semelhantes entre uma infinidade de outros átomos. Desvendar os segredos da estabilidade atômica envolve explorar o arranjo dos elétrons em suas camadas orbitais ao redor do núcleo. Configurações particularmente estáveis emergem quando os átomos possuem contagens específicas de elétrons, como 2, 10, 18, 36, 54 ou 86. Esses anúmeros mágicos estão alinhados com a contagem de elétrons dos gases nobres naturalmente presentes, que são caracterizados pela sua inércia química e relutância em se ligar prontamente a outros átomos. Em essência, a estabilidade e as tendências de ligação dos átomos desdobram uma narrativa cativante intricadamente tecida no tecido da mecânica quântica. Os átomos embarcam em uma busca por estabilidade, aspirando a alcançar uma camada de valência completa de elétrons. Essa busca se manifesta tanto através do esforço colaborativo de compartilhamento de elétrons em ligações covalentes quanto pelo ato transformador de transferência de elétrons em ligações iônicas. A interação magnética entre a força atrativa que impulsiona o compartilhamento de elétrons para alcançar uma camada de valência completa encontra um equilíbrio delicado com as forças repulsivas que emanam das nuvens de elétrons e dos prótons dentro do núcleo atômico. Explorar a razão por trás dos intrigantes números mágicos que guiam a estabilidade atômica revela uma narrativa enraizada nos domínios da mecânica quântica. Especificamente, a equação de Schrödinger e o princípio da exclusão de Pauli contribuem significativamente para decifrar a ordem subjacente. O princípio da exclusão de Pauli afirma que dois férmions, como os elétrons, não podem ocupar estados quânticos idênticos, exigindo spins opostos para os elétrons que compartilham o mesmo orbital. A combinação desses princípios leva à identificação de sequências numéricas específicas, conhecidas como números mágicos, que ditam as configurações que resultam na menor energia potencial dentro dos sistemas químicos. Navegar pelas complexidades dos sistemas com múltiplos átomos, como a água, a HO, requer cálculos abrangentes. A equação do potencial de Morse, frequentemente empregada como uma aproximação, prova ser instrumental na determinação dos comprimentos de ligação que são propícios para a menor energia potencial da molécula. A mecânica quântica, com seus princípios intricados e formulações matemáticas, emerge como a luz orientadora que ilumina as complexidades do comportamento da natureza. No entanto, é crucial notar que, embora a mecânica quântica ofereça insights profundos sobre as mecânicas do mundo natural, ela não fornece inerentemente uma compreensão profunda do porquê é fundamental por trás da natureza da existência. Transitando para o intrigante reino das estrelas de nêutrons, surge uma pergunta cativante: uma estrela de nêutrons é semelhante a um átomo colossal? As estrelas de nêutrons são algumas das entidades mais extraordinárias na vasta extensão do universo. Elas se manifestam como núcleos atômicos colossais, ostentando diâmetros que se estendem por vários quilômetros e possuindo uma densidade e uma violência inerentes que são de tirar o fôlego. A própria existência de tal fenômeno provoca uma pergunta profunda: como algo dessa natureza pode existir? A vida de uma estrela é um equilíbrio delicado entre a força implacável da gravidade e a pressão de radiação contrativa gerada pelas reações de fusão que ocorrem em seu núcleo. No fundo do núcleo de uma estrela, o hidrogênio passa por fusão, transformando-se em hélio. À medida que o tempo avança, o suprimento de hidrogênio diminui. Se a estrela for suficientemente massiva, o hélio começa sua jornada de fusão, eventualmente transformando-se em carbono.
No processo evolutivo dessas estrelas massivas, seus núcleos passam por camadas sucessivas, com núcleos atômicos progressivamente mais pesados se acumulando no núcleo. A fusão do carbono inicia uma cascata, levando à formação de neon, que posteriormente evolui para oxigênio e silício. A jornada de fusão culmina na criação do ferro, um elemento incapaz de passar por fusão adicional. Com a cessação do processo de fusão, a pressão de radiação rapidamente declina, perturbando o equilíbrio da estrela. Se a massa do núcleo exceder aproximadamente 1,4 vezes a do Sol, massas solares, ocorre um colapso catastrófico. As camadas externas do núcleo aceleram a velocidades de até 70.000 km por segundo, colapsando em direção ao centro da estrela. Nesse momento crítico, apenas as forças fundamentais dentro de um átomo entram em jogo, trabalhando para contrariar o colapso gravitacional. No entanto, devido ao efeito da força fraca neste plasma quente denso, os prótons recém-formados podem mudar facilmente de identidade para se tornarem nêutrons, e vice-versa. À medida que a temperatura cai ainda mais, quando o universo está se aproximando de um segundo de idade, essa peculiaridade específica da força fraca torna-se ineficaz, e os prótons e nêutrons eventualmente desaceleram suas trocas. Durante esse período, conhecido como acongelamento, a phase-out, os hadrons escolhem uma identidade de uma vez por todas. É durante esse período que as aparentemente arbitrárias e finamente ajustadas constantes da natureza, neste caso, as massas dos quarks Abdown, têm sua primeira oportunidade real de moldar o futuro do nosso cosmos. Os quarks Down são mais pesados que seus equivalentes up. Como os nêutrons contêm 2 quarks Down, a massa de um nêutron é ligeiramente maior do que a do próton, que contém 2 quarks up. À medida que as trocas finais de identidade ocorrem em um cosmos que esfria cada vez mais, a descida energética do pesado nêutron para o mais leve próton é favorecida em relação ao caminho energeticamente mais intensivo na direção oposta. Essa pequena diferença de massa resulta, em última análise, em um desequilíbrio no número de prótons em relação aos nêutrons no universo, com aproximadamente 7 prótons para cada nêutron. Essa proporção, como se descobriu, desempenha um papel crucial na formação do universo como entendemos. Os prótons servem como base para o hidrogênio e o hélio, o combustível para as estrelas e os componentes essenciais para todos os outros elementos mais pesados no universo. A prevalência dessas partículas carregadas em relação aos nêutrons não carregados é o que permite as interações elementares, abrindo caminho para a química e a biologia. Se as condições iniciais fossem diferentes, se o quark Down tivesse sido atribuído a uma massa ligeiramente menor durante o ajuste fino da nossa realidade, o universo que observamos hoje seria marcadamente diferente. Se os nêutrons pesassem menos que os prótons, eles teriam sido favorecidos durante o congelamento, com mais nêutrons não carregados do que prótons. As possibilidades para a química seriam limitadas. O hidrogênio, composto apenas por um próton sem nêutrons, não seria estável por longos períodos. Alguns dos prótons mais pesados poderiam ter sido preservados ao se ligarem aos nêutrons antes de decaírem, formando átomos de hélio. No entanto, o hélio é frequentemente considerado o mais inerte de todos os elementos. Ele é inerentemente estável e relutante em reagir. Com um excesso de nêutrons geralmente não reativos, seria difícil imaginar como a fusão nuclear poderia funcionar em tal universo. Seríamos deixados com uma vasta e fria escuridão desprovida de estrelas, galáxias, planetas e, certamente, de vida como a conhecemos. Portanto, podemos expressar nossa gratidão pela preferência inexplicável do universo pelos prótons em relação aos nêutrons. No entanto, essa não é a única assimetria que se torna embutida no cosmos durante essa fase de sua evolução. Outro desequilíbrio misterioso, mas afortunado, é a ausência de antimatéria. No futuro, enquanto olhamos para o céu, podemos vislumbrar uma civilização alienígena se autodestruindo. Embora não seja tão visualmente impactante quanto a explosão de uma estrela massiva, isso significaria a liberação de energia de uma arma capaz de destruir um mundo inteiro. Ao longo da história da Terra, conflitos, disputas territoriais e desavenças têm sido comuns entre as civilizações, e não há razão para acreditar que isso não aconteça em outros lugares da galáxia.
Em um planeta alienígena beligerante, semelhante à Terra, a busca pela dominação leva a uma corrida armamentista, desde armas primitivas até tecnologias avançadas como nanomáquinas e bombas atômicas. Buscando fontes de energia ainda mais potentes, esses extraterrestres, mais tecnologicamente avançados do que a humanidade, exploram o poder da antimatéria. Eles aprendem a produzir e isolar partículas de antimatéria, suspendendo-as em um vácuo usando forças eletromagnéticas até o momento do uso. Diferente das armas convencionais, a antimatéria não requer combustível substancial ou gatilhos. Ao entrar em contato com a matéria normal predominante em seu mundo natal, as partículas de antimatéria se aniquilariam, liberando imensa energia e se destruindo no processo. Apenas 1 grama de antimatéria tem o potencial de liberar tanta energia quanto uma arma nuclear tradicional usando cerca de 90 kg de combustível. A corrida armamentista em andamento neste mundo alienígena leva ao acúmulo de estoques de armamento de antimatéria. Seja desencadeado por raiva, confusão ou um simples acidente, a detonação desse arsenal de antimatéria é catastrófica. O dia se transforma em noite num instante, ventos escaldantes destroem cidades inteiras, erradicando tanto as facções em guerra quanto toda a outra vida no planeta. O mundo inteiro passa por uma transformação que ressoa por séculos. Isso ilustra as consequências devastadoras quando a antimatéria entra em contato com a matéria. No entanto, é surpreendente que estejamos rodeados por antimatéria todos os dias. Agora, vamos embarcar em um experimento mental cósmico, e se todo o universo se assemelhasse a um átomo? O universo observável, vasto e desafiador de compreender, pode, segundo certas teorias, ser relativamente insignificante. Cálculos atuais sugerem que o universo não observável poderia ultrapassar o imenso tamanho de 20 trilhões de anos-luz de diâmetro. Apesar de sua escala colossal, uma parte substancial dessa extensão cósmica pode estar desprovida de matéria, semelhante à esparsidade observada no universo observável. A matéria, o bloco de construção de tudo o que conhecemos, é composta por incontáveis átomos, pequenos demais para serem observados diretamente pelos nossos microscópios mais avançados. Evidências científicas apoiam a existência de átomos compostos por partículas subatômicas como prótons, nêutrons, elétrons e quarks. Intrigantemente, há teorias que sugerem uma realidade maior onde tudo, humanos, o universo observável e não observável, se assemelha a um átomo em um contexto cósmico mais amplo. Um desses conceitos é a teoria do universo de um elétron, que propõe que nossa percepção de múltiplos elétrons pode, na verdade, originar-se de uma única partícula movendo-se rapidamente para frente e para trás no tempo, criando a ilusão de multiplicidade. Embora essa ideia careça de apoio científico robusto, ela serve como um ponto de partida instigante para outros conceitos com mais respaldo científico. Uma variação mais amplamente reconhecida está enraizada na teoria do multiverso, que postula que cada átomo, elétron e propriedade da matéria em nosso universo poderia ser equivalente a um átomo em um esquema cósmico maior. Essa noção expande nossa compreensão das complexidades do universo, convidando-nos a contemplar as vastas possibilidades que existem além das fronteiras do nosso cosmos observável. A ideia de que nosso universo poderia ser uma mera partícula em um reino mais amplo tem intrigado o campo da ficção científica há muito tempo. Nesses cenários imaginativos, nosso universo pode ser visto como uma entidade minúscula em um plano de existência superior, ou cada átomo dentro de nós poderia, potencialmente, abrigar outras realidades inteiras. O conceito de infinito torna-se um elemento crucial nessas ideias, sugerindo que, por mais vasto que nosso universo pareça, a teoria do multiverso postula a existência de universos potencialmente infinitamente maiores. Da perspectiva desses reinos hipotéticos vastos, nosso universo poderia parecer tão minúsculo quanto as partículas subatômicas nos parecem. Quando observamos o universo, testemunhamos a dança intricada de minúsculas partículas subatômicas se unindo para formar estruturas progressivamente maiores, desde corpos celestes até organismos vivos complexos. Isso nos leva a uma pergunta profunda: que o universo em si poderia ser apenas um componente de algo ainda mais grandioso? A fusão dos reinos microscópico e macroscópico nos instiga a evitar julgamentos até que desenvolvamos uma teoria de tudo abrangente, que unifique harmoniosamente os princípios da física quântica e clássica.
De acordo com a teoria predominante sobre a origem do universo, ele começou como uma singularidade infinitamente densa antes de se expandir através do monumental evento conhecido como Big Bang. Isso implica que tudo o que compreendemos atualmente foi, um dia, inimaginavelmente pequeno. No entanto, é crucial distinguir essa singularidade inicial de um átomo real, pois ela continha os componentes fundamentais necessários para a formação dos átomos. Embora esses conceitos possam desafiar nossa compreensão convencional da realidade, eles servem como valiosos experimentos mentais, encorajando-nos a contemplar nosso lugar no vasto tecido cósmico. Apesar de poderem ser desconcertantes, não diminuem o fascínio e a importância da nossa existência. Um dos principais candidatos a uma teoria de tudo abrangente é a teoria das cordas, que busca desvendar a verdadeira escala da realidade. Nesse quadro teórico, os átomos não são imaginados como objetos esféricos, mas sim como estruturas semelhantes a cordas que vibram, dando origem a todas as interações do universo, incluindo as leis fundamentais da física, a gravidade e a mecânica quântica. No entanto, a teoria das cordas enfrenta desafios, particularmente na abordagem da energia escura, um constituinte substancial do universo que permanece um enigma a ser plenamente desvendado. Muitos modelos da teoria das cordas enfrentam desafios significativos para explicar a prevalência da energia escura em comparação com a matéria observável. Em recentes esforços para reconciliar essas disparidades, pesquisadores da Universidade de Uppsala, na Suécia, propuseram uma variação dentro da teoria das cordas. Essa nova perspectiva sugere que nosso universo pode residir na periferia de uma bolha em expansão contínua, onde tudo o que nos é familiar constitui um pequeno segmento de uma estrutura cósmica muito maior. Dentro dessa bolha, e possivelmente além de seus limites, poderiam existir dimensões inexploradas, e a infiltração de energia escura do universo da bolha maior oferece uma explicação potencial. Se essa representação não convencional da realidade fosse precisa, ela revolucionaria nossa compreensão científica atual, posicionando os seres humanos como componentes infinitesimalmente pequenos dentro de uma estrutura vastamente intrincada e incompreensível. No entanto, é crucial reconhecer que esse conceito serve como um experimento mental, uma maneira cativante de contemplar nosso papel na vasta extensão cósmica. Mesmo que nossa perspectiva se revele limitada e nossa compreensão imperfeita, a potencial insignificância de um ponto de vista alternativo não diminui necessariamente o valor intrínseco da nossa existência. Agora, vamos refletir sobre uma questão atemporal: o que acontece com seus átomos após sua morte? Ao longo da história humana, mais de 100 bilhões de indivíduos já deixaram esta vida. Considerando a lei da conservação da matéria, que postula que a matéria não pode ser criada nem destruída, pode-se perguntar sobre o destino desses incontáveis átomos. Certamente, os átomos devem continuar existindo de alguma forma, certo? Vamos explorar uma ideia intrigante, que os átomos dos seus entes queridos falecidos não simplesmente desapareceram, mas, na verdade, tornaram-se parte integrante de você, do mundo ao nosso redor, e estão atualmente embarcando em uma jornada cativante pelo universo. Vamos entender como essa transformação ocorre. O corpo humano é uma composição complexa, consistindo de aproximadamente 60% de água, 20% de gordura, 15% de proteínas, 2% de carboidratos, 2% de sais e minerais, além de 1% de outros elementos como gases de oxigênio e vitaminas. A maioria das moléculas em nossos corpos assume a forma de água, H2O. Quando uma pessoa falece, essa água passa por um processo de transformação, ela evapora do corpo para a atmosfera ou infiltra-se no solo. A velocidade desse processo depende de vários fatores, incluindo temperatura e condições ambientais. Mesmo que a água permaneça em forma líquida, ela eventualmente se torna parte do ciclo da água na Terra, passando de líquida a vapor, subindo para as nuvens e eventualmente retornando como água da chuva. Uma parte significativa dessa água da chuva encontra seu caminho em rios e lagos e torna-se parte da nossa água potável. Seu corpo utiliza essa água para vários propósitos, como integrá-la às células, regular a temperatura e sustentar diferentes funções corporais. Parte da água da chuva é absorvida pelas plantas, desempenhando um papel crucial na fotossíntese, uma reação química que envolve água, dióxido de carbono e luz solar, produzindo carboidratos e oxigênio.
O oxigênio liberado pelas plantas é então inalado por você e outros seres vivos para sustentar a vida. Além disso, os carboidratos resultantes da água e da fotossíntese tornam-se uma parte essencial da sua dieta, assim como da dieta de outros animais por meio do consumo de frutas e vegetais. Esse ciclo intricado demonstra como os átomos que outrora constituíam seus entes queridos falecidos continuam a contribuir para o vibrante tecido da vida, destacando a interconexão de todos os seres vivos e a jornada perpétua dos átomos através de várias formas e funções. À medida que exploramos mais a jornada dos átomos e moléculas, vamos mergulhar no fascinante reino do metabolismo. Quando você consome carboidratos das plantas, ocorre um processo essencial e a produção de substâncias vitais para a vida das plantas, nomeadamente dióxido de carbono e água. Isso dá início a um ciclo contínuo em que os próprios elementos que você gera contribuem para o crescimento e a sustentação da vida vegetal. Agora que descobrimos o destino das moléculas de água, H2O, em seu corpo, vamos desvendar o destino dos seus tecidos moles, compostos por carboidratos, gorduras e proteínas. Esses tecidos cruciais passam por metabolismo com a ajuda de incríveis 100 trilhões de bactérias que residem em seu corpo. Essas bactérias têm sido companheiras constantes, principalmente em seu intestino, ao longo de sua vida. Normalmente, o robusto sistema imunológico do seu corpo mantém essas incontáveis bactérias sob controle. No entanto, após a morte, o sistema imunológico deixa de funcionar, apresentando a essas bactérias a oportunidade de consumir os tecidos dentro do seu corpo. Nesse processo intrigante, enquanto essas bactérias metabolizam seus tecidos moles, elas os utilizam para obter energia e se reproduzir. Imagine isso como uma combustão gradual, onde as moléculas digeridas pelas bactérias se transformam, em última instância, em água e dióxido de carbono, as mesmas moléculas formadas através do processo de queima. Além disso, as proteínas em seu corpo dão origem a outros gases, como óxidos de nitrogênio e amônia, durante esse processo metabólico. O que torna esse processo ainda mais notável é que esses gases, especialmente os óxidos de nitrogênio, são gases de efeito estufa potentes. Os óxidos de nitrogênio, por exemplo, são aproximadamente 300 vezes mais potentes que o dióxido de carbono em contribuir para o efeito estufa na atmosfera. Isso destaca a intrincada interação dos processos químicos dentro do corpo, mostrando como, mesmo após a morte, os elementos dentro de nossos corpos continuam a participar de ciclos complexos com implicações mais amplas para o meio ambiente. À medida que mergulhamos mais profundamente no fascinante reino dos processos pós-morte, a jornada dos átomos dentro de nosso corpo toma um rumo único. À medida que as bactérias iniciais continuam suas atividades metabólicas e o oxigênio se torna escasso, um novo conjunto de bactérias, conhecidas como bactérias anaeróbicas, aproveita a oportunidade. Ao contrário de suas contrapartes aeróbicas, essas bactérias não dependem de oxigênio para o metabolismo. Em vez disso, produzem subprodutos como metano, sulfeto de hidrogênio e amônia durante a metabolização dos tecidos. Esses subprodutos são notórios por seus odores desagradáveis. Curiosamente, servem como gases de efeito estufa potentes. Gradualmente, essas substâncias saem do corpo e se dispersam na atmosfera. Então, quando você sai de casa e detecta um cheiro incomum no ar, existe a chance de que você possa estar inalando átomos originários de sua bisavó ou de outros que vieram antes. Além disso, átomos e moléculas adicionais do seu corpo são liberados no solo circundante durante a decomposição. Para cada quilograma de massa corporal seca, aproximadamente 32 gramas de nitrogênio, 10 gramas de fósforo, 4 gramas de potássio e 1 grama de magnésio são eventualmente contribuídos para o solo. Notavelmente, esses componentes atuam como fertilizantes naturais para as plantas ao redor do local de sepultamento, desempenhando um papel positivo no ecossistema local. Agora, vamos mudar nosso foco para o processo alternativo de cremação. O que acontece depois que seu corpo passa pela cremação? O calor intenso do processo de cremação leva à conversão da maioria dos átomos em seu corpo de hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio e enxofre em gases. Essa transformação representa uma mudança significativa no estado desses átomos, marcando mais um capítulo na complexa jornada dos elementos dentro do ciclo cósmico.
Ao explorarmos as consequências do processo de cremação, diversos gases, incluem vapor de água, dióxido de carbono, óxidos de nitrogênio e óxidos de enxofre, são liberados na atmosfera. É importante notar que uma parte significativa dos seus restos, totalizando vários quilogramas, se transforma em cinzas durante esse processo. Curiosamente, o peso dessas cinzas é aproximadamente equivalente ao seu peso ao nascer, destacando a natureza cíclica da vida. Agora, vamos nos aprofundar na composição dessas cinzas. Uma análise revela que a maior parte das cinzas consiste em fosfato e cálcio. Essa composição faz sentido, já que esses elementos são essenciais para a estrutura dos seus ossos, o que significa que esses átomos originam-se principalmente de sua estrutura esquelética. Mas o que acontece com essas cinzas? Elas provavelmente serão incorporadas ao solo, tornando-se parte da estrutura das plantas. Por sua vez, essas plantas podem servir como fonte de alimento para animais e humanos, permitindo essencialmente que os remanescentes da sua existência retornem aos corpos humanos. Em uma reviravolta fascinante, pequenos fragmentos de você poderiam acabar no cereal matinal ou no hambúrguer dos seus bisnetos, permitindo que você continue contribuindo para a sustentação da vida em nosso planeta. No entanto, é importante notar uma exceção significativa: seu corpo contém quantidades vestigiais de elementos radioativos. Alguns desses elementos sofrem fissão espontânea por meio do decaimento radioativo, transformando-se em outros elementos antes de entrarem na biosfera. Por exemplo, o potássio radioativo pode se transformar em cálcio, enquanto pequenas quantidades de tório e urânio em seu corpo eventualmente se transformarão em chumbo. Paralelamente a esse processo de decaimento, alguns átomos de hélio são gerados. Devido à força gravitacional insuficiente em nosso planeta, o hélio tende a escapar para o espaço. Embora uma fração desse hélio possa ser capturada por corpos celestes massivos como o Sol e Júpiter, essa interação complexa de elementos adiciona uma camada de complexidade à jornada cósmica dos átomos, destacando os processos dinâmicos em jogo no universo mais amplo. À medida que ponderamos o destino cósmico dos átomos, uma parte notável embarca em uma jornada extraordinária além dos limites do nosso sistema solar. Esses átomos, que uma vez fizeram parte do seu corpo, iniciam uma viagem inspiradora, flutuando entre as estrelas e aventurando-se na vastidão do cosmos. Sua trajetória os leva aos confins mais distantes do universo, onde continuam em movimento perpétuo, transcendendo o próprio tempo. Agora, surge uma pergunta cativante: os átomos duram para sempre? Enquanto a vida na Terra parece constante e previsível, marcada pelo fluxo e refluxo rítmico das marés, o ciclo diário do Sol e o progresso inalterado dos meses, o panorama cósmico maior revela um tecido dinâmico de mudanças e atividades. Cada dia testemunha o nascimento e a morte de milhões de estrelas, e até mesmo o nosso próprio Sol, daqui a bilhões de anos, está destinado a enfrentar um destino semelhante. À medida que nosso Sol passa por um processo transformador, tornando-se uma gigante vermelha, a Terra experimentará temperaturas crescentes, levando, por fim, à extinção da vida. Alguns bilhões de anos depois, o Sol esgotará seu combustível de fusão nuclear, iniciando seu inevitável fim. Nesse espetáculo cósmico, o Sol perderá suas camadas externas, desaparecendo gradualmente na escuridão. A verdade cósmica emerge, e nada em nosso universo perdura eternamente, ou será que sim? Entra em cena o átomo, o bloco elementar de construção da matéria que forma o próprio tecido do nosso universo. Quando contemplamos o fim de nossa existência individual, é crucial reconhecer que nossos corpos, compostos por esses átomos duradouros, não simplesmente desaparecem no nada. Em vez disso, eles passam por uma transformação profunda, embarcando em uma jornada intrincada que se estende além de nossa existência mortal. Em termos mais simples, os átomos que uma vez compuseram nossos corpos persistem muito tempo depois de nossa presença física ter cessado. Uma pergunta surge: por quanto tempo os átomos podem durar? Existe um ponto em que eles deixam de existir? Para desvendar essa questão, devemos mergulhar no funcionamento interno dos átomos. Os átomos, como você deve saber, consistem em prótons e nêutrons, cercados por uma nuvem de elétrons. A estabilidade de um átomo está intricadamente ligada ao equilíbrio entre o número de elétrons e prótons nessa nuvem.
Em última análise, o número atômico, que determina a identidade do átomo, é ditado pelo número de prótons. Por exemplo, o hélio, que ocupa a segunda posição na tabela periódica, tem um número atômico de 2 devido aos seus 2 prótons. Embora o número de nêutrons em um átomo geralmente seja constante, existem exceções. Em casos onde um átomo não possui o número correto de nêutrons, ele pode perder um nêutron, semelhante a perder uma meia na lavagem. Esse desequilíbrio torna o átomo instável, levando-o a emitir partículas subatômicas. Muitas vezes, essa emissão envolve a liberação de um elétron, provocando mudanças dentro do átomo. Ao lidar com átomos pesados, existe a possibilidade de que eles se desintegrem espontaneamente em partículas menores, um fenômeno conhecido como decaimento radioativo. Esse processo é fundamentalmente aleatório, o que torna difícil prever o momento exato da desintegração ou a emissão de partículas subatômicas. No entanto, a análise estatística nos permite estimar o tempo médio necessário para que metade dos átomos em uma amostra sofra decaimento, chamado de meia-vida. Como os átomos possuem um número finito de prótons e nêutrons, eles geralmente emitem partículas até atingirem um estado em que sua meia-vida é tão extensa que eles se tornam essencialmente estáveis. Tome como exemplo o bismuto 209, que acredita-se ter a taxa de decaimento mais longa, passando por decaimento alfa. Sua meia-vida é mais de 1 bilhão de vezes maior que a idade estimada atual do universo. Isso destaca a natureza duradoura de certos átomos, enfatizando que, apesar de sua natureza dinâmica, eles podem persistir por períodos inimaginavelmente longos. Em termos práticos, o bismuto 209 exibe uma longevidade notável, a ponto de ser frequentemente considerado quase eterno. No entanto, o conceito de verdadeira vida eterna para partículas subatômicas levanta questões intrigantes sobre o possível decaimento de prótons. Cientistas propuseram hipóteses relacionadas ao decaimento de prótons, uma forma teórica de decaimento radioativo. Uma dessas ideias, conhecida como modelo Gucci, teoria da grande unificação, sugere que os prótons poderiam se transformar em um pósitron e um pion neutro. Subsequentemente, esse pion neutro decairia em 2 fótons de raios gama. A meia-vida estimada para os prótons nesse modelo é de 1,29 vezes 10 elevado a 34 anos, um período astronomicamente extenso, criando um caminho hipotético em direção à vida eterna para os prótons. No entanto, é importante notar que, até o momento, não há evidências experimentais que comprovem a ocorrência do decaimento de prótons. Apesar da ausência de suporte experimental conclusivo, pesquisas em andamento em alguns dos principais laboratórios do mundo prometem potencialmente esclarecer esse aspecto intrigante da física de partículas. Através de uma combinação de sorte e investigação científica rigorosa, futuros insights podem surgir, desvendando os mistérios em torno do possível decaimento de prótons e oferecendo novas perspectivas sobre o conceito de vida eterna no nível subatômico. Desde estrelas nascendo no céu até minúsculas partículas desaparecendo silenciosamente, o universo nos mostra uma bela dança de criação e desaparecimento. Bem no meio de tudo isso, os átomos persistem, mudando ao longo de períodos incrivelmente longos, conectando o passado, o presente e o futuro. Ao pensarmos em alguns átomos possivelmente vivendo para sempre na desafiadora ideia de vida eterna verdadeira, o universo nos convida a considerar tanto o muito pequeno quanto o muito grande. Talvez, na dança das partículas minúsculas, vejamos a busca da humanidade por entender a vida e a natureza da existência. Nesta grande dança cósmica, nossa busca por compreensão espera a persistência e transformação dos átomos. Desde ideias antigas sobre a vida até novas investigações científicas. Os humanos continuam a se esforçar para compreender o significado da existência e da eternidade. Os átomos, essas entidades silenciosas que carregam a história dentro de si, nos lembram de que tudo tem um começo e, eventualmente, um fim. Mas, mesmo nesse ciclo de criação e dissolução, há beleza. Há uma espécie de conexão que nos liga ao universo. Os átomos em nós já viram muito tempos antigos, estrelas e galáxias inteiras. Eles testemunharam a dança do universo, uma dança que muda constantemente, uma dança eterna que transcende os limites do tempo e do espaço.
À medida que viajamos pela vasta extensão do universo e pelo pequeno reino dos átomos, apreciamos a interconexão de todas as coisas. Na dança das partículas minúsculas, encontramos paralelos com nossa própria existência breve, lembrando-nos de que, assim como os átomos, somos parte da grande narrativa do universo que se desenrola ao longo de imensos períodos de tempo.